Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que vão realizar grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. É chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. É por isso que você olha hoje para o mundo religioso e vê essa verdadeira cruzada de fenômenos sobrenaturais. É por isso que você olha para o mundo religioso hoje e vê pessoas expulsando demônios, fazendo curas, fazendo milagres. Porque nós estamos vivendo no tempo das operações maravilhosas de Satanás. É a tríplice aliança de Apocalipse 16:13. E essas manifestações que você vê hoje no mundo religioso, elas não vão parar, nem diminuir. Isso só vai aumentar cada vez mais e mais até o dia da volta de Jesus. Agora, o que foi que Jesus disse sobre isso? O que foi que o Senhor Jesus disse sobre esses milagres de hoje quando ele esteve aqui? O que foi que ele disse? Aqui está, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Três coisas nós podemos observar aqui nesse texto que Jesus disse a respeito dos milagres de hoje. Três coisas ele disse nesse texto. Quais são elas? Primeira, milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. É isso mesmo que você está vendo e ouvindo. Milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Por quê? Que momento foi que o Senhor Jesus proferiu essas palavras? Ele estava com seus apóstolos no Monte das Oliveiras e os apóstolos fizeram uma dupla pergunta para ele, não fizeram? Disseram assim: mestre, diz-nos quando sucederão essas coisas, se referindo à destruição do templo de Jerusalém. E que sinais haverão da sua vinda e da consumação do século? E o Senhor Jesus então vai respondendo essa pergunta a eles, falando dos sinais ali da destruição do templo e falando dos sinais da sua vinda. E falando sobre os sinais da sua vinda, em determinado momento ele diz isso: olha, vão surgir falsos cristos, falsos profetas, operando grandes o quê? Sinais, grandes milagres. Por isso, milagres são sim um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Mas agora você pode me questionar, e deve. E você pode me questionar assim: mas espera um pouco. Milagres sempre existiram? É verdade. Milagres sempre existiram. Aliás, quando o Senhor Jesus esteve aqui, qual era a marca de Jesus? Qual era a bandeira de Jesus? Eram os milagres. Jesus andou por aí fazendo bem por toda parte, curando as pessoas, expulsando demônios, libertando as pessoas da miséria, da escravidão, do pecado. Essa era a marca de Jesus. E qual era a marca de Satanás? Era o oposto. A marca de Satanás era a possessão demoníaca, era as doenças, era a miséria, a perdição espiritual. Mas acontece, amigos, que depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, você sabe o que foi que Satanás fez? Depois que Jesus ascendeu aos céus, Satanás ele foi e ele roubou a marca de Jesus e ele passou agora a fazer curas e passou a fazer milagres. Você sabia disso? Você quer ver isso? Você quer ver quem é que faz esses sinais? Quem é que faz esses milagres? Você leu comigo Apocalipse 16:13, não foi? Eu vou ler de novo o verso. Apocalipse 16:13 diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. E agora no versículo 14, no versículo seguinte, a Bíblia diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Olha aí quem é que faz esses sinais. São esses 13 espíritos de demônios. Com que objetivo? E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A última grande batalha entre o bem e o mal, a batalha do Armagedon. Então, milagres simplesmente não são o sinal do fim do mundo nem da volta de Jesus. Mas milagres no contexto dessa tríplice aliança de Apocalipse 16:13, milagres no contexto de uma esfera ecumênica, milagres são sim um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Esse é o primeiro ponto.
Segunda coisa que Jesus disse nesse texto: milagres são a marca da falsidade. Quem é que faz esses milagres? Falsos cristos e falsos profetas. Algumas pessoas às vezes me perguntam isso. Você já parou para se perguntar assim, por que é que a igreja verdadeira, por que é que a igreja adventista do sétimo dia não faz curas e milagres como se vê no mundo religioso hoje? Por quê? O que é que o texto diz? O texto diz assim, porque surgirá a igreja verdadeira fazendo curas e milagres? É isso que o texto diz? Não. O texto diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Porque milagres, num contexto ecumênico dessa tríplice aliança, são a marca da falsidade e não a marca da verdade. Agora, será que um dia esta igreja vai fazer isso? Será que um dia essa igreja vai fazer curas e milagres, não iguais, mas semelhantes, como você vê no mundo religioso hoje? Será que ela vai fazer? O que é que você acha? Sim ou não? Alguns estão em dúvida, não é? E se sim, então, quando isso vai acontecer? Bom, isso, eu vou dizer aí, são cenas dos próximos capítulos, não é? Você vem aí nos próximos domingos, que aí você vai, em algum momento, você vai encontrar essa resposta. Por enquanto, vamos dizer apenas que milagres são a marca da falsidade. E terceiro ponto, milagres são enganosos. Qual é o objetivo desses grandes milagres? É enganar. Sabe por que milagres são enganosos? Porque a mente das pessoas hoje está sendo condicionada a pensar que somente Deus pode fazer o bem. Que todo o bem vem somente de Deus. E aí então o que é que o inimigo faz? O inimigo pode ir e colocar a doença numa pessoa. E aí agora ela fragilizada, ele leva essa pessoa onde ele quer. E lá então ele vai e tira essa doença. E a pessoa está condicionada a pensar, é só Deus que faz milagre, é só Deus que faz o bem, então Deus está aqui, Deus me curou, é aqui que eu vou ficar. Queridos, quando é que você acha que você vai ir numa igreja dessas falsas igrejas, e que você vai ouvir do púlpito que o inimigo pode fazer milagres, que o inimigo pode fazer o bem, mesmo que for para enganar? Quando é que você vai ouvir isso? Nunca. Nem aqui nesta igreja você não ouve isso. Raramente alguém tem coragem de vir aqui à frente e dizer isso. Quanto mais numa igreja dessas, numa falsa igreja, numa falsa religião. Quando é que você vai ouvir lá que o inimigo tem poder para fazer milagres? Nunca. Mas é isso que acontece. Milagres são enganosos, porque não é somente Deus quem faz o bem, o inimigo também pode fazer o bem para as pessoas, para enganá-las, para seduzi-las, para mantê-las no erro. Uma vez um pastor foi pregar lá na igreja da Vila Maria, e era um pastor aqui da Paulista Leste, e ele contou uma experiência de uma irmã da igreja dele. Essa irmã começou a sentir algumas dores. E então ela foi ao médico e sabe o que ela descobriu? Fez os exames. Ela descobriu que estava com câncer. E o médico praticamente a desenganou. Olha, você está com câncer, já virou metástase e está em estágio terminal. Não há nada que a medicina possa fazer por você. E aquela mulher saiu completamente desnorteada dali daquele consultório. Completamente desnorteada. E começou agora a vaguear pela rua sem direção. Sabe quando você está andando por aí, parece que não tem chão? Então, quando ela se deu por si, ela estava em frente a uma portinha e tinha uma placa assim: entre aqui com a sua doença e saia sem ela. E naquele momento de angústia, essa irmã entrou lá, naquele lugar. E você sabe o que aconteceu lá, não é? O pastor põe a mão na cabeça dela, expulsa o demônio, assopra, ela cai. E aí, então, quando ela levanta, ele diz: olha, agora você vai voltar direto no médico. Você tem que ter fé, Jesus já te curou. Vai lá no médico e refaz os exames que você não tem nada. E ela foi. Chegou lá, o médico cético não queria refazer os exames, de tanto ela insistir, o médico refez os exames. E quando o resultado saiu, sabe qual foi o resultado? Ela não tinha nada. É como se ela nunca tivesse tido aquele câncer. Totalmente curada. Mas ela era o quê? Uma adventista do sétimo dia. E agora o Espírito Santo começa a impressioná-la. E ela começa a se lembrar de coisas que ela havia aprendido um dia na vida. Ela começa a se lembrar dessas coisas que um dia ela estudou com alguém.
E agora a angústia dela é maior do que era antes. Então ela procura o seu pastor e ela diz: pastor, eu preciso saber quem foi que me curou. Me diga quem foi que me curou. E o pastor, muito sábio, disse a ela: irmã, eu não posso te dar essa resposta. Mas tem um jeito, tem alguém que pode te dar essa resposta. E esse alguém é Jesus. Mas para você ter essa resposta, você vai ter que fazer uma coisa muito difícil. Pastor, me diga o que é, porque eu faço qualquer coisa. Você vai chegar na sua casa hoje, vai se trancar no seu quarto, colocar o seu joelho no chão e vai orar a Deus e vai dizer: Senhor, se foi o Senhor que me curou, amém, muito obrigado. Eu vou testemunhar em todos os lugares sobre isso. Mas se não foi o Senhor, por favor, permita com que essa doença volte. Sabe o que aquela irmã fez? Ela fez isso. Chegou no seu quarto à noite e fez essa oração. E uma semana depois, ela fechou os seus olhos e dormiu o sono da morte, porque a doença voltou pior do que antes. Mas certamente, seus olhos se abrirão na manhã gloriosa da ressurreição. Por isso, milagres são enganosos. Por que milagres são enganosos? O que o Senhor Jesus disse sobre isso? Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Amigos, no dia da volta de Jesus só vai haver dois grupos de pessoas, salvos e perdidos. Mas os perdidos vão se subdividir em dois outros grupos. Primeiro, perdidos conscientes. São aquelas pessoas que rejeitaram conscientemente a salvação. Sobre esses, a Bíblia diz que eles vão correr até as montanhas e vão pedir que as rochas caiam sobre suas cabeças e os esmaguem. Eles não podem suportar a glória de Jesus. Mas vai ter um outro grupo. Perdidos religiosos. Pessoas que, quando virem Jesus voltando, meio que vão até ele como que saudando a Jesus e vão dizer assim: olha, Senhor, enquanto o Senhor não vinha, nós profetizamos em teu nome, nós curamos as pessoas em teu nome, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Como que se estivessem assim reclamando um lugar no reino de Deus. O que é que o Senhor Jesus vai dizer para essas pessoas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Será que ele está dizendo que expulsar demônios no nome dele é pecado? Será que ele está dizendo que curar as pessoas no nome dele é pecado? Será que ele está dizendo que fazer milagres no nome dele é pecado? É isso que ele está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. O que é que são falsos aqui? Os milagres são falsos? Não. Não são os milagres que são falsos. São os profetas que são falsos. São os cristos que são falsos. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: falsos cristos, falsos profetas fazem grandes milagres no meu nome, mas o poder que eles usam não é o meu. Por isso são falsos cristos, por isso são falsos profetas. Por isso vou dizer a eles: saiam de perto de mim, nunca te conheci. Porque eles nunca conheceram a Deus. Essa palavrinha traduzida aqui, o verbo conhecer no grego, ele tem um significado muito especial. Não é como você vai dizer assim: olha, eu conheço lá o Marcelo, mas você me conhece de vista, esse é o segundo domingo que eu venho aqui, você me conhece porque eu venho aqui. Esse não é o conhecer que está ali. O conhecer que está ali significa um relacionamento íntimo. Esse verbo conhecer aí no grego, em alguns lugares, ele é usado até mesmo para expressar a relação de intimidade que existe entre um homem e uma mulher. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Nunca os conheci porque nunca tiveram intimidade comigo, nunca tiveram um relacionamento íntimo de amizade comigo. Por isso não os conheço. E essa rejeição, irmãos, vai ser uma coisa terrível. Terrível. Imagine as pessoas que estão provavelmente hoje espalhadas aí por todo este mundo religioso, não é? Que estão lá curando, que estão fazendo milagres em nome de Jesus, esperando com isso ter uma parte do reino de Deus, vão ser rejeitadas, porque não conheceram a Jesus. Foram falsos cristos, falsos profetas.